Desculpa, Lenovo, mas eu fiz algo com o portátil de vocês que vocês não vão gostar. Olá pessoal, eu sou o Gabriel de Pinho e olha, recentemente eu fiz review completo do Legion Go S, o novo portátil da Lenovo que veio para competir com o Steam Deck porque ele é o primeiro portátil, inclusive, a ter opção com o SteamOS. Sim, a Lenovo fez uma parceria com a Valve e agora você pode comprar um Legion Go S com Linux, com o SteamOS, ao invés de Windows, que cá para nós é muito melhor para jogar. Mas a real é que o modelo com o SteamOS ainda não está disponível no mercado e essa versão minha é de engenharia da Lenovo. E como eu sou meio curioso, eu pensei, como seria a performance do Legion Go S com Linux ao invés de Windows? Vocês já sabem onde eu quero chegar, né? E olha, como a Giane, que é a responsável lá do marketing, que conversa comigo e que pede para eu fazer review ou que me empresta os produtos, falou que eu posso fazer tudo, mantendo a integridade do produto, eu não perdi meu tempo, troquei o SSD dele, entrei no site do BaseITOS, baixei a imagem mais recente que foi atualizada para o Legion Go S, fiz um pendrive bootável e formatei o portátil instalando Linux nele. Sim, eu instalei o BaseITOS porque é a build do SteamOS feita para esses portáteis, Enquanto a gente não tem a versão oficial da Valve, com o hardware, tudo sendo reconhecido bonitinho, temos o BaseITOS. Eu já fiz vídeo instalando no Legion Go de primeira geração, no ROG Ally, então assim, se você quiser dar uma olhada aqui no canal, o processo é a mesma coisa. E recentemente o BaseIT recebeu um update que deixa perfeito no Legion Go S. Após instalar, já vimos que ele reconhece tudo. O botão do Legion aqui, o do lado esquerdo, vira o botão Steam. O botão de ajustes rápidos, o botão Legion do lado direito, vira o botão de ajustes rápidos do SteamOS. E você apertando duas vezes esse botão, abre o menu do Handheld Daemon, que aí a gente pode controlar o modo de desempenho entre os perfis, balanceado, silencioso ou modo performance, e até customizar, chegando a TDP do processador em 40 watts na bateria. Sim, coisa que o Windows não deixa, no BaseITOS, no Linux, a gente consegue chegar em 40 watts na bateria. É claro que não vai durar nada, mas a gente consegue. Por esse menu a gente pode também controlar a ventoinha, LEDs e até mudar o esquema de controle, para o controle do PlayStation e por aí vai. Gente, até o trackpad, até o pequeno trackpad foi reconhecido. E agora eu posso mostrar para vocês como muda a conversa, principalmente nos jogos, que é usar o Linux, tá? Mas também sabe o que muda a conversa? Eu falar do patrocinador desse vídeo, que é o pessoal da Kaspersky. Eu sei que você aí adora baixar jogos da Steam Verde, Não precisa falar aqui pra mim não, mas eu sei que você adora. E para fazer isso com segurança, nada melhor que usar o melhor antivírus do mercado. Perfeito inclusive para gamers, porque ele tem um modo jogo no qual ele desativa as notificações e diminui o consumo da CPU em serviços que não são necessários. Só que além disso tudo, ele não deixa de proteger a sua máquina. Cá pra nós, não tá dando para confiar em outros antivírus hoje em dia não, tá? Então corre aqui no link da descrição, usa o cupom PINHO para ganhar mais desconto ainda, o link que eu coloquei já tem um descontinho legal, e ativa a sua assinatura do Kaspersky Premium para não ficar desprotegido, beleza? Tem para Windows, Mac e até para smartphone, tá bom? Se você for ficar no Windows, eu super recomendo. Agora, bora voltar pro vídeo. Que o Linux é mais prático para jogar? Isso com certeza, eu já falei diversas vezes no canal. A interface é mais intuitiva, não tem a chatura do Windows de atualizar driver, de aparecer um pop-up na hora do Discord solicitando alguma coisa, e-mail, não, é só sentar e jogar. Mas o que mais me impressionou é como a performance mudou. Como falta pouco, pessoal, para devolver o Legion Go S, aliás, eu tô embalando ele aqui, agora a caixa dele tá aqui para devolver, já já o pessoal vem buscar, eu não consegui testar muito, mas o pouco que eu testei, eu gostei. Olha, eu rodei os testes em 30 watts de potência, que seria o modo performance no Windows, beleza? Red Dead Redemption 2 em Full HD com tudo no baixo, no sistema da Microsoft tivemos 32 frames por segundo de média. No SteamOS, que é o Linux,
consegui 42 frames por segundo de média, um aumento de 31%. Rodando esse mesmo jogo em 720p, no Windows eu tive 47 frames por segundo, enquanto no Linux 53 frames por segundo, um aumento de 12%. Nessa resolução menor, o Windows até que não ficou tão diferente do Linux não, né? O Linux ainda foi melhor, só que a diferença foi menor. Cyberpunk 2077 em Full HD, com preset no modo Steam Deck, que é o que eu sempre testo aqui, eu consegui 34 frames por segundo no Windows 11, enquanto no Linux consegui 39 frames por segundo, uma diferença de 14%. Não é muito, porém, eu queria que vocês observassem o frame time, o gráfico, no Windows versus no Linux. Olha como o Linux era muito mais estável. Provavelmente o Windows estava ali fazendo coisas por trás dos panos, algum update, algum driver estava buscando também atualização, serviço do Windows, e aí dava uns spikezinhos, né? Dava uma pequena interferência na jogatina. Enquanto no SteamOS parece que ele deixa, sei lá, só o jogo rodando e fica 100% focado nisso. Rodando esse mesmo game em HD, no Windows eu consegui 50 frames, enquanto no SteamOS, no Linux, eu consegui 62 frames por segundo, um aumento de 24%. Eu coloquei também o mais novo Spider-Man 2 para rodar em ambos os sistemas. Olha, esse é um jogo que a gente não tem modo benchmark, mas eu tentei deixar ele na mesma fase para ser o mais fiel possível. Nos meus testes, enquanto eu estava rodando o jogo no Windows em Full HD, em vários momentos eu vi caindo ali dos 30 frames por segundo, com muito stutter, né, o gráfico bem instável, e não estava tão legal. Eu estava jogando com o FSR 3.0 e o Frame Generation desligado, tá? No Spider-Man 2 eu não gostei muito do Frame Generation, dá um pouquinho de delay, eu sinto um pouquinho de latência. No Linux o jogo estava bem mais fluido, caindo uma vez ou outra de 30 frames, mas coisa de segundos e rapidamente já voltava e ficou bem melhor para jogar. Mais uma vez a gente consegue observar isso no gráfico. Em HD foi a mesma coisa, o jogo rodou bem melhor no Linux do que no Windows. E, gente, o mais doido disso tudo pra mim é o seguinte: no Windows, o jogo roda nativamente, ou seja, o jogo foi compilado para ser instalado no Windows. No SteamOS, no Linux, no Basite, ele roda em cima de uma camada de compatibilidade chamada Proton, que emula como se estivesse rodando no Windows. Ou seja, só para vocês terem uma noção, temos aqui o Linux, aí temos o Proton, e aí o jogo roda. Tem uma camada de compatibilidade. E mesmo com essa camada de compatibilidade, o Linux consegue extrair mais do hardware desse portátil e de vários outros que eu já testei do que o Windows. Infelizmente eu não consegui testar a bateria, porque igual eu comentei, eu tenho que devolver já para a Lenovo. Eu tô gravando esse vídeo aqui, vou mostrar aqui para vocês. Ele já tá com o SSD original com Windows, né? Porque eu não ia formatar o SSD deles, eu só limpei para devolver para a Lenovo. Mas se eu conseguir outro, pode ter certeza que eu vou realizar outros testes. O fato, né, o objetivo desse vídeo é que se você estiver pensando em comprar um Lineage OS, pega com o SteamOS, tá? Já ignora a versão com Windows. Ou se você não conseguiu comprar e pegou a versão com Windows, já arranca ele fora, faz um dual boot, eu só tiro e coloco o Basite OS, que fica bem melhor. Ih, rapaz, eu tenho que deslogar da minha Steam, ó, antes que eu devolva pra Lenovo e vá com a minha Steam. Mas é isso, pessoal, eu sou o Gabriel de Pinha, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Lenovo, não fica chateada comigo, eu espero que vocês não deixem de me mandar produtos, tá? Tchau, tchau!